Olá, graça e paz, estamos começando a nossa série Esperança Viva. É uma alegria ter a sua companhia aqui conosco para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. E hoje nós daremos sequência ao nosso estudo com a série Esperança Viva, essa série que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu quero aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo, caso goste, e que você compartilhe também esse nosso conteúdo nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, faça isso para que você receba notificações do nosso canal. Nós temos vários conteúdos para edificar você e toda a sua família. Nós vamos continuar o nosso estudo em 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 7 a 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 7 a 11. Nos diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no quais os céus passarão com estrepitoso estrondos, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos continuar até o verso 12. E esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Queridos, nós temos visto aqui, estudando essa segunda carta de Pedro, que Pedro agora no capítulo 3, ele está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Jesus já havia prometido aos seus discípulos que voltaria. Pedro havia ouvido do próprio mestre essa notícia de que ele iria para junto do Pai, mas que ele voltaria conforme a sua vontade e o seu desejo. E nós cremos que Jesus Cristo ele vai voltar. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Talvez essa seja a doutrina menos acreditada, a doutrina que a igreja menos crê nos nossos dias. Muitas pessoas estão vivendo sem acreditar que o próprio Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, voltará para assim nos conduzir para o novo céu e a nova terra que Ele mesmo tem preparado para nós. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse que na casa do seu Pai não nos faltaria lugar. Ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. E para trazer tranquilidade ao coração dos seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito e não teria preparado lugar para vós. Essa palavra enche o nosso coração de alegria, de esperança, uma vez que nós vivemos perturbados. O nosso coração muitas vezes está turbado. O que é um coração turbado? É um coração demasiadamente preocupado, um coração que recebe muitas informações, é estimulado o tempo todo e muitas vezes isso traz algumas preocupações, inseguranças. E nós cremos que Jesus Cristo, ele tem preparado lugar para os seus discípulos, para o seu povo, para a sua própria igreja. E nós estamos vivendo esses últimos dias, que foi inaugurado no nascimento de Jesus, e esse período chamado os últimos dias, ele vai se estender até o retorno do nosso Salvador. Então nós estamos vivendo esse período que a Bíblia chama o período dos últimos dias. E o apóstolo Pedro aqui, ele está tratando desse assunto com objetivo. Ele quer destruir todo comentário e toda heresia pregada pelos falsos mestres. Os falsos mestres daqueles dias pregavam de que Jesus não voltaria, que a realidade da segunda vinda de Cristo era uma realidade distante,
distante, uma realidade incapaz de acontecer. E Pedro aqui, para combater esses hereges, ele escreve essa carta preparando a igreja para que o tema, a segunda vinda de Cristo, seja uma realidade sobre o coração dos seus discípulos, sobre o coração da igreja, e para que nada venha roubar essa esperança no coração do povo de Deus. E no versículo 9, Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Qual promessa é essa? A promessa da sua segunda vinda. Como alguns a julgam demorada, muitos estavam dizendo que a volta de Cristo era demorada, e quem sabe era algo que não iria acontecer jamais. E Pedro diz aqui no verso 9, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro aqui, ao falar que a volta de Cristo está, de certa forma, conectada com a doutrina da salvação. Nós sabemos que Deus já elegeu, ele já escolheu os seus discípulos. Deus já escolheu o seu povo, a sua igreja. Mas nós sabemos que muitos ainda não receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses que foram escolhidos por Deus na eternidade, eles vão professar a fé. Eles vão dizer: eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Pode ser durante a caminhada da vida, pode ser num leito de enfermidade, mas antes de partir desse mundo, aqueles que foram escolhidos por Deus hão dizer: eu creio que Jesus é o meu Senhor. E o apóstolo Pedro aqui, ele diz: não querendo que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum dos seus filhos pereçam. Pedro aqui, hipótese alguma, ele está falando sobre a salvação universal. Nós não cremos na doutrina universal de que todos serão salvos, de que todos são escolhidos por Deus. Não, a palavra de Deus nos diz que alguns são escolhidos e outros irão perecer. Não pelo fato de Deus ser injusto, não pelo fato de Deus ser mau, mas a Bíblia nos diz que nenhum de nós merecíamos essa escolha de Deus. Nós não merecíamos tornar filhos de Deus, mas aprove a Deus nos escolher, aprove a Deus atrair o nosso coração à presença dele. Todos mereciam a condenação, a morte, e pelo fato de Deus ter escolhido alguns, isso não faz de Deus um ser injusto, não faz de Deus um homem mau, não faz de Deus alguém que quer a destruição das pessoas. Se eu e você fomos escolhidos, não é mérito nosso, mas é a graça de Deus, é a sua livre e espontânea vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é que todos os seus discípulos cheguem ao arrependimento. Deus quer que o seu povo chegue a esse arrependimento. De certa forma, não chegarão ao arrependimento todos os habitantes da terra, até porque o inferno é uma realidade, é algo presente, é algo já anunciado nas Escrituras. Se todos fossem salvos, você concordaria comigo que não iria necessitar da presença do inferno. O inferno perderia o seu sentido, o seu propósito. Mas nós sabemos que céu e inferno são duas realidades anunciadas nas Escrituras e também pregadas por Jesus Cristo. No verso 10, Pedro nos diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro aqui não está dizendo que Jesus virá como ladrão, mas o que Pedro está ensinando aqui para nós e está usando como figura de linguagem é que o momento da volta de Jesus, o evento, o acontecimento será como a presença de um ladrão que não avisa, não manda recado a hora que ele está indo, ele chega de surpresa. E assim será a volta de Jesus. Ele não compartilhou com nenhum ser humano aqui na terra o dia, o horário em que ele voltará. Nós não sabemos o dia do retorno de Cristo. Isso é algo que faz parte dos planos do próprio Deus e que ele não há de compartilhar com ninguém o dia e o momento que ele
ele voltará. E é por isso que nós precisamos crer que a doutrina da segunda vinda de Cristo é uma doutrina bíblica, é uma doutrina ensinada por Jesus, ensinada pelos apóstolos. E se o próprio Jesus e os apóstolos ensinaram a respeito da segunda vinda de Cristo, isso significa que é uma doutrina importante, ela é necessária para o meu aprendizado, para o seu aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Pedro aqui ele começa a falar sobre características desse grande dia, o que vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Em Mateus capítulo 24, versos 37 e 38, o próprio Jesus, no sermão conhecido como o sermão do princípio das dores, ele disse: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Homem aqui é o Senhor Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele está dizendo que a volta de Jesus vai ser num dia comum, em que as pessoas estarão comendo e bebendo, em que as pessoas estarão se casando. Será um dia comum como qualquer outro dia. Não vai haver nenhum acontecimento extraordinário que vai preceder a volta de Jesus. Ele virá como um ladrão, de forma inesperada. Jesus voltará, e isso vai acontecer num dia comum, como o dia de hoje, como o dia de amanhã, e assim será o seu retorno. Não apenas a terra será atingida, mas a terra e as obras que nela existem serão todas atingidas. Aí eu pergunto, o que adianta nós acumularmos riquezas e bens materiais nesse mundo? O que adianta você viver de forma apressada, apegado aos valores materiais desse mundo, apegado aos bens materiais? Nós sabemos que tudo que nós temos vai virar cinza, tudo será destruído. As grandes embarcações, os grandes monumentos, as grandes cidades, os grandes países, todos eles serão atingidos e nada ficará para ser lembrado ou contado. Isso significa que na volta do Senhor Jesus Cristo, o foco será apenas a glória dele. O foco não será a glória humana, aquilo que o homem conseguiu produzir ou fazer. A glória será de Cristo, e todos olharão para Cristo. Todos os bens materiais, todos os monumentos históricos desse mundo irão perder o seu valor quando Cristo Jesus voltar, porque nada é maior do que Ele, nada é mais importante do que Ele, nada do que o homem fez é capaz de substituir a segunda vinda de Cristo, ou mais do que isso, enaltecer e descaracterizar, desfocar a presença de Jesus. O homem não é capaz de fazer isso. A glória de Deus é grande. Deus, ele é visto, ele é conhecido por todos. E na sua segunda vinda, todo olho o verá. Glórias a Deus. Nós cremos que Cristo Jesus há de voltar. E nada vai poder diminuir a grandeza da sua glória. Nada vai produzir no coração das pessoas uma necessidade ou um desejo de olhar para as outras coisas ao invés de olhar para Cristo. Ele chamará a atenção de todo olho, e todo olho o verá. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: não dá para eu crer na volta de Jesus, não dá para eu acreditar que Jesus vai voltar e viver como se Deus não existisse. É incoerência você crer na vinda de Jesus e você viver de qualquer forma. É incoerente você crer na volta de Jesus e viver de uma forma dissoluta, viver de qualquer jeito, sem princípios, sem valores. Se você crê que Jesus vai voltar, então você vai viver em santo procedimento e piedade, para que Cristo seja glorificado na sua vida. Você vai cumprir a palavra de Deus, você vai obedecer a Deus, e o objetivo da sua vida vai ser viver
todos os dias, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Que no nome de Jesus, que o seu coração, que a sua vida possa realmente confiar na volta de Jesus. E que o seu modo de viver, que o seu procedimento possa apontar para isso. Jesus voltará. Jesus é o meu Senhor. E é por isso que vou viver de modo digno da minha vocação. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa viver com os pés no chão, olhando para frente, confiando na volta de Jesus, mas em todo o tempo vivendo de modo coerente, tendo um santo procedimento e uma santa piedade, para que Cristo Jesus seja conhecido e glorificado através da sua vida. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série Esperança Viva. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo de aprendizado, tempo de ensino, tempo em que podemos conhecer mais o Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que cumpre as tuas promessas. O Senhor prometeu que voltará e assim nós cremos. Ó Deus, e que o nosso coração se enche de confiança, de certeza de que o Senhor é um Salvador que está vivo e que o Senhor há de nos buscar para nos reunir num só lugar onde viveremos para sempre com o Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e nos abençoe. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que a paz de Deus continue presente sobre você. Um forte abraço e até logo.